Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre as principais referências de El Camino a Breaking Bad. Se você ainda não assistiu ao El Camino, esteja avisado que esse vídeo tem bastante spoiler. Assim como Breaking Bad, El Camino também foi escrita e dirigida pelo Vincent Gilligan, que foi um dos responsáveis por fazer a televisão ficar super relevante de novo. E El Camino é tão bom quanto Breaking Bad? Lógico que não tem como ser tão bom quanto Breaking Bad, porque não tem a presença do Walter White, que era um ótimo contraponto ao Jesse. A relação entre os dois era a grande alma de Breaking Bad, que era inclusive uma série bem mais focada na própria evolução do Walter White do que na figura do Jesse. E se o Jesse sempre exerceu um certo coadjuvantismo lá em Breaking Bad, agora chegou a hora dele brilhar. El Camino, ela vai acompanhar a trajetória do Jesse logo depois do final da série de Breaking Bad. E pra quem não se lembra, lá no final de Breaking Bad, o Walter White finalmente tem a sua redenção quando ele decide resgatar o Jesse, mesmo que isso custe a vida dele mesmo. Então o Walter White morre e o Jesse foge. Como a série terminava por aí, a gente nunca teve a oportunidade de descobrir o que aconteceu com o Jesse até agora. E El Camino é um filme que mostra a trajetória do Jesse, o amadurecimento dele e a busca dele pela liberdade, por sair dessa história, sair dessa imersão do mundo de drogas e meio que se afastar do Walter White, que foi quem colocou ele para primeiro lugar nessa bagunça toda. E o Jesse, tadinho, ele foi aquele personagem sofredor. Ele sempre foi muito ingênuo, muito inocente, muito puro, e isso só fez ele se meter em muita roubada. Lá em Breaking Bad, o Jesse era sempre manipulado pelo Walter White, e não importa o quão manipulado ele era, ele sempre manteve essa aura dele de pureza. E é lógico que ele fez muita coisa errada ao longo da série. A gente não tá aqui querendo eximir ele de toda a culpa. Acho que ele era um personagem mais sofrido e mais ingênuo, ele era. Uma coisa interessante sobre o El Camino é que quando eu vi os flashbacks do Jesse com o Todd, eu só me lembrava do Theon Greyjoy. Os dois, eles foram mantidos em cativeiro por tanto tempo, eles sofreram tanto, que eles já não tinham nem mais forças para lutar pela liberdade deles. E a gente vê isso com muita clareza no flashback em El Camino, em que o Todd e o Jesse estão no carro e o Jesse pega a arma do Todd. O Jesse tá tão quebrado, tão submisso, que o Todd convence ele a pegar a arma de volta, em vez de Jesse simplesmente matar ele e sair correndo, ou então só sair correndo, afinal de contas ele tinha arma. Outro momento em que a gente vê a total ingenuidade do Jesse é quando ele tá na casa do Todd, já abandonada no momento atual do filme, e tem dois traficantes que entram pra roubar a casa e ele acha que são policiais. E quando um desses homens encontra com ele, o Jesse tem uma arma e ele vira e fala pro homem: "Eu não quero matar nenhum policial." E novamente, mesmo estando armado, a pureza do Jesse e a falta de vontade de matar alguém acaba fazendo com que ele perca a arma dele e seja capturado. Outro momento do filme em que a gente percebe a pureza do Jesse é quando ele invade a casa dos mesmos traficantes que capturaram ele lá na casa do Todd. Em um ato de total desespero, ele invade a casa desses traficantes falando que ele tá precisando de $1.800. E aí quando um dos traficantes vira pra ele e fala: "Pô, mas você tá aqui, você foi corajoso o suficiente pra chegar aqui. Por que tu não leva tudo que a gente tem? Por que você só tá querendo isso?" E aí o Jesse, muito amorzinho, gente, ele fala: "Porque eu não preciso. Eu só preciso desse valor." Então uma coisa que eu gostei muito em El Camino é que a gente percebe que por mais que tentaram quebrar o Jesse, por mais que tentaram fazer com que ele perdesse a sua essência, ela continuou lá com ele. Ele continua sendo esse cara paz e amor, que só quer ficar ali fazendo a coisinha dele, ele não quer fazer mal a ninguém. E apesar de não ter achado o filme uma obra-prima, eu achei muito bacana a nossa oportunidade de ver o Jesse finalmente obtendo essa redenção, mudando de vida e partindo pra outra. Porque convenhamos, ele merecia, gente, ele não merecia ficar o resto da vida dele preso. Ele, depois de tudo que ele sofreu pelo Walter White, depois de tanta gente que ele amava ter morrido por causa dele, ele merecia ter uma nova chance na vida. E é justamente essa mensagem que o título do filme quer passar pra gente. O filme é sobre a trajetória do Jesse e o título é El Camino. Só que como Breaking Bad é pura poesia, El Camino também é o nome do carro do Todd, que é o carro que o Jesse usa lá no final de Breaking Bad pra escapar
Em uma das últimas cenas da série, a gente vê o Jesse escapando no El Camino com um misto de euforia, desespero e tristeza, como se ali fosse o momento dele dar adeus para essa vida louca que ele estava vivendo junto com o White. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A gente vai primeiro falar das referências de Breaking Bad em El Camino e depois eu vou falar dos cameos que tem em El Camino com personagens que apareceram em Breaking Bad. Eu sou o Heisenberg e eu tô exigindo que você deixe o seu like. Em termos de referência, tinha uma das cenas lá em Breaking Bad que mostrava muito como o Jesse era uma pessoa empática, e essa cena acabou se repetindo também em El Camino. Eu tô falando de um episódio lá no início da série em que o Jesse ele vê um besouro ali na rua e ele pega o besouro e começa a brincar com ele com a mão. E nesse momento a gente vê como o Jesse é essa pessoa fofa, uma pessoa que cuida dos mais inocentes, cuida dos mais vulneráveis. Depois que ele brinca com o besouro, ele coloca o besouro no chão, só que aí o amigo dele, o Skinny Pete, chega e dá um pisão no besouro. Essa era uma das cenas que mostrava a sensibilidade do Jesse e ela foi repetida lá em El Camino quando em um dos momentos do filme ele também começa a brincar com o besouro. Uma outra referência muito clara a Breaking Bad é o passado amoroso do Jesse. O Jesse, ele carrega uma foto em que a gente vê a Andrea e o filho dela, o Brock. E a Andrea, gente, ela foi morta em Breaking Bad pelo próprio Todd, que é uma pessoa que a gente vai falar lá na parte dos cameos. Ela era, no caso, o interesse amoroso do Jesse, eles se conheceram lá no Narcóticos Anônimos e ela tinha um filho, o Brock. E o Brock ele foi envenenado pelo Walter White como uma forma de manipular o Jesse. Além dessa referência da foto, lá no final do episódio, quando o Jesse ele tá com o Ed e o Ed providencia pra ele uma nova identidade, um novo passaporte pra ele mudar de vida, o Jesse entrega pro Ed uma carta. E essa carta tá endereçada ao Brock. Foi a maneira que o Jesse encontrou de se despedir do garoto. Afinal de contas, a partir daquele momento em que o Ed entregou a nova identidade pro Jesse, o Jesse morreu. Uma outra referência de Breaking Bad em El Camino é a maneira que o Jesse usa para procurar o dinheiro pela casa do Todd. O Jesse procura tanto embaixo da pia e também no espaço localizado entre a parede e o chão, que eu esqueci o nome agora, gente. Não é parapeito, é aquele espacinho que é maiorzinho, mais gordinho, que fica entre a parede e o chão. E esses eram exatamente alguns dos lugares em que o Walter White escondia o dinheiro dele lá em Breaking Bad. Essa outra referência agora eu fico meio nervosa falando, porque é lógico que não podia ter um vídeo sem falar de fobia. Em El Camino, na casa do Todd, tinha uma tarântula. E essa tarântula não tá lá por coincidência. Lá em Breaking Bad, o Todd ele participa de uma operação junto com o Jesse e com o Heisenberg, o Walter White, em que eles vão fazer um roubo de carga no meio do deserto. Nessa cena, de forma totalmente desnecessária, o Todd acaba matando uma criança. E essa criança, lá no início do episódio, ela tava passeando pelo deserto e ela encontra uma tarântula. E resolve botar a tarântula num vidrinho para fazê-la de pet. E é essa tarântula que o Todd tem na casa dele como uma espécie de troféu macabro. Ela guardou a tarântula do garoto que ele matou. E lógico que não podia faltar em El Camino a referência mais icônica a Breaking Bad, a RV do Walter White e do Jesse. Foi nessa RV que o Walter e o Jesse começaram a cozinhar metanfetamina pela primeira vez juntos. Por meio de flashback, a gente vê uma cena em que o White e o Jesse estão tomando café da manhã em alguma lanchonete e lá do lado de fora tá estacionada a RV. Mas segura aí que já vou falar um pouquinho dessa cena mais pra frente. Vamos passar agora pros cameos, que são as aparições dos personagens de Breaking Bad em El Camino. O primeiro deles é provavelmente um dos mais importantes pros fãs, o Mike Ehrmantraut. O Mike é uma figurinha de Breaking Bad e também de Better Call Saul. Ele começou como ajudante do Saul Goodman, como a gente pôde acompanhar lá em Better Call Saul, e depois, mais pra frente na vida, ele acabou se tornando o braço direito do Gus Fring. Lá no iniciozinho de El Camino, a gente vê uma conversa entre o Mike e o Jesse. E o Mike fala pro Jesse que se ele tivesse a idade do Jesse e se ele pudesse, ele poderia largar toda essa vida de bandidagem para se mudar pro Alasca. E não é à toa que lá no final do filme, quando o Ed entrega pro Jesse uma nova oportunidade de vida, o Jesse decide justamente ir para o Alasca. Além de estar super frio ali no lugar onde eles estão, a gente vê que a placa do carro que o Jesse está dirigindo tá escrito Alasca. E esse background da escolha do Alasca funcionou
funcionou muito bem porque já era uma história contada lá em Breaking Bad. No 11º episódio da 5ª temporada, o Saul Goodman acaba ligando pro Ed para que o Ed preste os serviços dele pro Jesse. No caso, esses serviços de trocar de identidade, trocar de passaporte e começar uma vida nova. Quando o Saul Goodman desliga, o Jesse pergunta: poxa, mas eu posso escolher o destino? Aí o Saul Goodman falou: acho que sim, acho que você pode escolher qualquer lugar, a vida é sua. E o Jesse nessa hora ele para e pensa: acho que Alaska vai ser legal. Outro cameo que eu gostei bastante em El Camino foi do Badger e do Skinny Pete. O Badger e o Skinny, eles são amigos do Jesse de longa data, lá do início de Breaking Bad, e aqui em El Camino eles são responsáveis por salvar o Jesse e dar pra ele mais uma chance de fugir da polícia. Eles não somente escondem o Jesse, como dão os carros deles próprios para o Jesse conseguir escapar e enganar a polícia. Além disso, eles também dão dinheiro pro Jesse. Isso que é amigo, hein, gente? E só uma curiosidade, esse dinheiro que o Badger e o Skinny Pete tinham foi dado pelo Walter White lá no final de Breaking Bad. Um cameo que não é bem cameo, na verdade é mais uma referência mesmo, é a gangue neonazista que acaba sequestrando o Jesse lá em Breaking Bad, que era inclusive comandada pelo Jack. A gente não vê os rostos dessa gangue, mas a gente vê um flashback do Jesse sendo torturado. Quando o Jesse estava tomando banho na casa do Badger e do Skinny Pete, ele fica assustado porque ele tem um flashback do momento em que ele foi torturado por essa gangue com uma mangueira de jato bem forte. Outro cameo que na verdade não é bem cameo, é uma referência mesmo, é o da Lydia, aquela traficante poderosa e meio insegura lá de Breaking Bad. No final da série ela tinha sido envenenada, e aqui em El Camino a gente vê que na televisão os noticiários estão falando que é pouco provável que ela sobreviva. Outro cameo bem óbvio é o da Jane, a namorada do Jesse. Apesar do Jack gostar muito do Brock, do filho da Andrea, e ter tido uma conexão com a Andrea, a gente percebe na série que o amor da vida dele era sim a Jane. E é justamente ela que aparece no carona do carro quando o Jesse está dirigindo rumo ao Alasca. Outro cameo são os pais do Jesse. Lá em Breaking Bad, os pais do Jesse eles eram durões, eles não gostavam do filho, tinham vergonha dele. O que é compreensível, né? Afinal de contas, além de ter se viciado em drogas, ele se tornou um traficante. E um dos mais poderosos e mais perigosos ao ver da polícia. E como a polícia não conhece o Jesse como a gente conhece, para a polícia o Jesse é bizarramente perigoso, então eles noticiavam muito isso. Então a impressão que os pais do Jesse tinham dele era péssima. Só que aqui em El Camino, provavelmente influenciados pelo fato do Jesse ter ficado em cativeiro, sendo torturado por muito tempo, os pais dele eles estão mais empáticos, estão mais calorosos. Eles chegam a aparecer no noticiário, né, falando que eles só queriam que o Jesse se entregasse, e lá pro meio do filme, o Jesse liga pros pais como uma forma de despistar os pais dele, tirar os pais dele de casa para entrar em casa. Então a gente tem uma cena que é uma oportunidade de reconciliação entre pais e filho, que é quando o Jesse tem a oportunidade de falar: gente, nunca foi culpa de vocês. Quem fez eu me tornar essa pessoa e quem me levou para esse caminho fui eu mesmo. Vocês não têm culpa disso. Antes de falar do maior cameo de todos, vou falar rapidamente do cameo do Ed, que foi quem até eu já mencionei algumas vezes aqui nesse vídeo. Infelizmente, o Robert Forster, o ator que interpretou o Ed, ele morreu na estreia de El Camino no Netflix. Ele morreu aos 78 anos com um câncer no cérebro. Em Breaking Bad, o Ed, ele era o contato que o Saul Goodman tinha para fazer qualquer pessoa desaparecer do mundo. Esse cara, o Ed, ele conseguia te dar uma oportunidade de uma nova vida. Você trocava sua identidade, ganhava um novo passaporte e seguia pra frente. Tudo que você precisava fazer era ligar para um número e falar uma coisa muito específica que eu não vou me lembrar agora, mas que, se eu não me engano, envolvia uns filtros de água 1800G, sei lá o que. Essa era tipo uma senha, você ligava, falava isso e ele te dava uma localização para você estar em um momento certo, e aí você sumia do mapa. Tinha uma segunda chance na vida de ser quem você quisesse ser. Em El Camino, o Ed, quando encontra o Jesse, relembra que ele tem uma dívida de $125 mil com ele. Esse sendo o valor que o Ed cobrava para mudar a identidade das pessoas. E por que ele falou isso? Da onde que surgiu essa dívida? Se você não tá se lembrando de Breaking Bad, isso acontece também no 11º episódio da 5ª temporada. Como eu já falei aqui no vídeo, o Saul acaba ligando pro Ed para que o Ed ajudasse o Jesse a ter uma nova identidade. Para esse serviço, o Ed cobrava $125 mil. E aí tava tudo certo, tudo combinado, o Jesse teve aquela conversa com o Saul sobre o Alasca e foi pro lugar indicado pelo Ed. Ficou lá esperando. Só que nesse momento, nessa cena, o Jesse, quando ele olha para um pacote de cigarros, ele percebe que o Walter White era quem tinha envenenado o Brock, que era, como a gente já falou, o filho da Andrea. E ele fez isso de uma forma extremamente fria,
apenas para manipular o Jesse. Nessa cena, a gente vê a perua vermelha, o carro do Ed, estacionando, o Jesse olhando pro pacote de cigarros com muita raiva, surtando e decidindo ir embora. Uma cena muito bonita, como sempre a fotografia de Breaking Bad é excelente. Jesse segue para um lado, carro segue pro outro. Ou seja, basicamente o Jesse deu um bolo no Ed. E por causa desse bolo, ele estava devendo pro Ed $125 mil, que foi o que o Ed estava cobrando do Jesse em El Camino. Para finalizar esse vídeo, vamos falar do cameo mais aguardado de todo mundo, de todos os fãs de Breaking Bad, o Walter White, o Heisenberg. E infelizmente foi só isso mesmo que o Heisenberg foi em El Camino. Um cameo, nada mais. Logo no início do filme, a gente teve todas as nossas esperanças frustradas quando a gente ouve um repórter falando no rádio ou na televisão, não me lembro agora, de que o Walter White, o grande Heisenberg, o grande traficante de Albuquerque, tinha sido encontrado morto. Eu confesso que mesmo depois de 6 anos, eu ainda tinha esperanças do Walter White estar vivo. Eu lembro que eu vi o final da série falando, pô, foi meio aberto, né? Não dá pra ter certeza que ele morreu. Pois é, não teve jeito, não teve como salvar, ele tava morto mesmo. Só que aí El Camino te deixa triste, mas lá no finalzinho também deixa feliz porque o Walter White tem o seu momento dentro do filme. A gente vê o Heisenberg por um flashback. Provavelmente esse flashback aconteceu lá no início da série, na primeira ou segunda temporada. Eu não me lembro agora exatamente em qual temporada o Walter White ficou careca, mas foi longe na série o suficiente para ele já ser careca, mas cedo na série o suficiente para ele ainda achar que ele estava fazendo tudo aquilo por causa da família dele e porque a família dele estava precisando de dinheiro. E na verdade não era nada disso, né? A gente sempre soube que era por causa do ego dele. Ele adorava ser importante. E é uma cena muito bonitinha porque a gente vê todo o cuidado que o Jesse tinha com o Heisenberg. O Jesse cuidava do White. O White na cena, ele tá quebrantado, ele ainda tá sofrendo com os efeitos do câncer e ele fica tossindo muito. E o Jesse se levanta, bate nas costas dele, respira, tá tudo bem? Bebe muita água, tem que se hidratar. E essa foi uma cena mostrada pra gente ver como o Jesse sempre foi muito humano e como ele genuinamente amava o White. Tinha uma admiração imensa por ele. E isso só fez ele sofrer mais ainda quando ele descobriu que a razão de todo o sofrimento dele, que o Jesse só perdeu tudo o que ele tinha por causa do White. E é curioso porque eu falei no início dessa cena que o White, nessa época, ele ainda se importava muito com a família e achava que ele estava fazendo isso por eles. Porque ele fala isso com o Jesse. Quando é que você consegue movimentar 1,5 milhão? Esse valor vai pra minha família? Só que ao mesmo tempo, a última participação que o Walter White tem no filme diz muito sobre quem ele era na série. Ele tá comendo, ele olha lá pra fora, ele vê a icônica RV que eles tinham e fala pro Jesse: você é um cara muito sortudo, porque você não teve que esperar a sua vida inteira pra fazer algo especial. Isso diz tudo sobre ele, gente. Sempre foi sobre o ego dele, sempre foi sobre ele e o poder que ele queria ter tido. Mas para nossa felicidade, o Jesse abandonou todos esses pensamentos ruins e partiu rumo a Alaska para uma nova chance. No final das contas, como eu falei, El Camino não é nenhum Breaking Bad, não tinha como não ser, mas é um bom filme. Quem é fã, então, vai amar as referências, vai amar os cameos, mas além disso, o filme realmente é bom porque capta um pouco da essência de Breaking Bad. O estilo de câmera, a fotografia, os diálogos. É um filme com alma. E convenhamos, o Jesse merecia muito ter um final feliz. Ele merecia muito tentar ter um outro final. E essas foram as referências que a gente encontrou em El Camino, mas a gente quer saber o que você achou. Teve alguma outra referência que você encontrou e a gente não falou aqui? Deixa pra gente aqui nos comentários. E não esquece também de comentar o que você achou do filme. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!